Eu fiquei até impressionado com aquele fenômeno do Clube do Livro do TikTok, né? Porque eles andam até resgatando livros que já tem um tempo, né? Os próprios da Colleen Hoover, igual aquele Sim. É Assim que Acaba, Assim né? É o acaba. novo fenômeno agora, né? Essa escritora. E é uma reunião online, assim, né? O livro acho que é de 2016 e virou um sucesso Por causa do agora. filme. Por causa né? do filme. Então, Por causa do escândalo do filme. também, Isso também. tudo ajuda, né? Sabe, escândalos ajudam bastante. Por exemplo, assim, aquela série Millennium, Os Homens que Não Sim, Amavam do as Stieg Mulheres, Larsson, adoro. foi um escândalo que fez a coisa vingar. Né? Vocês sabem, o autor tinha lançado sem nenhuma repercussão, teve que lançar na Inglaterra e não, acho que é Noruega, né? Acho que é Na Dinamarca. Suécia. Sem nenhuma repercussão, inclusive foi, de certa forma, boicotado, né? Porque ali era uma espécie de Romana Clef, né? Uma história baseada na história real, que ele romanceava, e só depois que ele morre é que a coisa explode, porque vira um fato. Helena Ferrante é outro exemplo muito conhecido, assim, que a ideia de não saber quem é a autora transformou aquilo numa curiosidade. E isso acontece o tempo todo. Assim, às vezes, umas coisas que parecem assim, tão comezinhas, né, são as coisas que impulsionam, né, um livro. Então, esses fatos externos ajudam bastante. E do seu lado do marketing, assim, Pedro, nunca teve uma situação de, tipo, às vezes tentar criar uma narrativa, assim? Tipo, você sabe que isso aqui vai ser pra chamar atenção, por exemplo. Porque do Stieg Larsson, obviamente, né, ele morreu, teve um ataque cardíaco, né, foi super trágico, mas não existe um lado, assim, do tipo, nossa, então, se a gente lançar o livro, assim, se a gente tiver algo pra chamar atenção, né, não sei se... Eu mesmo nunca fiz nada disso, e assim, e é muito difícil você criar um fenômeno, por exemplo, assim, hoje o livro é um fenômeno sempre global, né, então é difícil a gente, a não ser com autores nacionais, que dependem muito da sua própria rede de comunicação, né? É difícil você lançar no Brasil algo que não foi sucesso no resto do mundo. Né? Há casos desses. Então, assim, o maior sucesso nosso, que é de um autor americano, Charlie Donley, Garota do Lago, eu fui o primeiro editor estrangeiro que comprou os direitos e ele fez o primeiro sucesso no Brasil, para depois começar a fazer sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Ele foi vendido, acho que o primeiro livro dele, esse livro, o título é diferente, né? Eu alterei todos os títulos dele, ele permite isso. O título original é The Summit Lake, né? O Lago Summit, né? E não fazia nenhum sentido para a gente, não tinha essa comunicação, porque o livro precisa ter esse tipo de, esse time do momento, de comunicar com o espírito do tempo, né? Nosso leitor de ficção é um leitor majoritariamente feminino, né? Em torno de 75%. Mas isso é só no Brasil ou é geral? É no mundo. Mas no Brasil parece que é mais forte, né? Dependendo dos gêneros, né? Então, eu vi uma pesquisa recentemente que, por exemplo, eu sempre achei que a ficção científica clássica era majoritariamente masculina. E hoje está meio a meio. É mesmo? É impressionante. Legal. As mulheres estão dominando tudo. Nossa. Mas no caso do que você está falando sobre livros de sucesso, parece que está cada vez mais, não dependente, mas o fenômeno de simbiose com cinema, com série, né? Ajuda muito. Está ajudando muito, porque é uma coisa, parece que está... Mas o cinema sempre vem depois. Né? Então, assim, às vezes o anúncio, né? Por exemplo, assim, hoje eu tenho mais ou menos uns 8 livros que estão em adaptação. Talvez mais que isso. Mas demora. Teve a greve dos roteiristas de Hollywood, então tem muitos que estão passando 4, 5 anos sem notícia, né? Mas, então a gente usa essa comunicação de que ele foi para o cinema, isso vira um atrativo, mas ele precisa ter uma comunicação antes dos blogueiros literários no mundo todo, que aí ele assim, o brasileiro, né, os heavy users, né, são os leitores, aqueles que leem compulsivamente, que acabam meio que inspirando e sugerindo títulos para o Brasil, para os leitores brasileiros, eles estão lendo tudo que está acontecendo no mundo. Então, eles acompanham as ondas e os movimentos. E a gente, quando compra uns direitos, por exemplo, assim, agora mesmo aconteceu um caso desse, que eu comprei os direitos no ano passado, ou no retrasado, de um livro que infanto-juvenil, na área de fantasia, e foi vendido um mês atrás, ou 2 meses, num grande leilão, uma disputa entre grandes estúdios para a Disney.
Sim. Então, todo mundo considerando com a possibilidade de ser um novo Harry Potter, que é Criaturas Impossíveis, de uma autora inglesa, Catherine Rundell. Engraçado, como é que funciona esse processo, assim, tipo, de você ir atrás de uma obra? Os escritores vão até as editoras? Você busca os assim, escritores? Tem um headhunting? no mercado, assim? é mais ou menos isso. No mercado internacional, nenhum autor vai para uma editora sem um agente. Certo. Não existe, assim, não existe a forma grosseira de dizer, mas eu diria que Muito 90%, 95%, porque com o crescimento das publicações independentes, já há casos de autores que fazem a publicação independente, ganham repercussão e aí uma editora grande passa a representar. Sim. Mas geralmente, para a gente comprar, são livros representados. A Catherine Rundell ela é publicada na Inglaterra pela mesma editora do Harry Potter, que é a Bloomsbury, a mesma editora. E aí ela já estava vendendo bem, já era um livro super recomendado, é um infanto-juvenil, né? Como Harry Potter foi, né? E aí, ou seja, quase 2 anos depois, os estúdios começaram a brigar pelo livro. E foi um contrato gigantesco, tanto que seria uma trilogia e já ampliaram para 5 livros. Caramba. Né? E o Harry Potter vai ser refeito, né? Vai virar série. Vai ser série. Agora, então, vai voltar de novo, provavelmente, A onda, mas sabe que ele pega o público que leu na época. Ele não pega o jovem, porque tem uma questão de time, Mas eu vou responder a sua pergunta, assim, como o livro chega até mim. As editoras, né, os grandes players do mercado, né, estão buscando livros através de scouts, que são os olheiros. Os olheiros, Os olheiros externos. Então, tem um scout italiano que vive em Nova York. Nova York concentra 70% das grandes agências do mundo. Né? Nova York. Especificamente de literatura? Tudo. De tudo? Tudo. Porque são os grandes grupos, né? As grandes agências, inclusive ligadas a cinema, como Sim. William Morris, Janklow, várias, Curtis Brown. E aí ele manda todos os dias um relatório do que está saindo, com um resumo. Desse relatório, eu peço o que eu acho conveniente, né, que tem a ver com a minha linha, com o meu interesse, com o faro, né? O faro é por causa do nariz. Para poder analisar, né? E analisando, eu decido fazer a oferta pelo livro e aí tem a questão de conseguir ou não. Olha, hoje eu estou num leilão, eu estou trabalhando hoje com 4 ou 5 leilões internacionais de livros de editores brasileiros acontecendo nesse momento. Então, isso acontece com um editor que está brigando pelo mercado internacional o tempo todo.